Boa noite. Tá me escutando? Boa noite, tá todo mundo me escutando? Manuel, tu tá me escutando? Boa noite, professor. Cadê o resto da turma? O que aconteceu com vocês? Tá me escutando, Manuel? Tá me escutando direito? Alô, alô? Manuel, tu tá me escutando? Eu nunca esqueci. Tu tá me escutando? Escreve no bate-papo, no chat.
Mas agora tá melhor? Tá me escutando? Bem, eu vou iniciar porque eu tenho que dar e vai postar. Tá ok? A aula nossa de hoje à noite é a aula de revisão para a segunda verificação, onde serão revisados 4 tópicos que serão cobrados para a segunda verificação de vocês, que é a parte de analgésicos, opioides e antagonistas, a parte dos anti-inflamatórios, antibióticos e a parte dos antifúngicos. Na parte de analgésicos, opioides e seus antagonistas, o que é de importante vocês relembrarem e saberem que esses analgésicos opioides, eles são fármacos ou de origem natural ou de origem semissintética ou sintética, que são produzidos e que produzem efeitos similares da morfina e que atuam sobre seus receptores, que são denominados de receptores opioides. E esses receptores opioides, eles apresentam um efeito similar, que imitam a ação farmacológica de neurotransmissores peptídeos endógenos. Além disso, os receptores opioides, eles são de 3 famílias, Mi, Kappa e Delta, Sendo que os 2 principais, que são os receptores Mi e Kappa, cada um desses receptores apresentam funções já predefinidas, como no caso dos receptores Mi, que eles conseguem modular a resposta nociceptiva térmica, mecânica e química, diferente dos receptores Kappa, que eles conseguem fazer não somente analgesia, mas conseguem modular a resposta à nocicepção química e térmica, ou seja, diferente dos receptores Mi. E esses receptores, eles são acoplados à proteína G, a qual eles conseguem fazer uma ação inibitória sobre o mensageiro intermediário, que é a adenilciclase. E com isso eles atuam sobre os canais iônicos, aumentando principalmente o efluxo, ou seja, a saída de íon potássio. E com isso também há uma diminuição da entrada sináptica, na pré-sináptica, de cálcio aqui.
e havendo um impedimento, ou seja, havendo um bloqueio, um impedimento, tá, da sinal do sinal neuronal aqui, tá chegando, tá, que não chega sobre a célula nervosa, tá, e com isso há uma maior liberação desses transmissores que acabam sendo bloqueados. E os agonistas opioides, que é o primeiro deles, que é o principal exemplo é a morfina, tá? Esses agonistas opioides, que no caso é a morfina aqui, tá? O que a gente tem que entender? É que ele apresenta uma atividade estéreo específica, aonde ele atua sobre os seus receptores opioides, que estão, tá, sobre as células, principalmente sobre as células do sistema nervoso central e sobre as células do trato gastrointestinal ou na bexiga. E eles vão atuar de que forma? Eles vão atuar sobre os receptores kappa, fazendo com que haja uma liberação principalmente de substância P, a qual, tá, ela consegue inibir não somente a liberação de transmissores excitatórios, como também dos estímulos nociceptivos aqui. Que mais a gente tem que falar dos analgésicos opioides? Já na questão dos agonistas, tá? Além dos agonistas, no caso da morfina, nós também temos os agonistas parciais e os agonistas e os antagonistas mistos. O que temos que saber dos agonistas parciais é que eles atuam também sobre os receptores opioides, havendo uma atividade intrínseca, tá? E essa atividade intrínseca sempre ela vai ser menor que a de todo, do que as agonistas totais. Ou seja, eles vão agir aqui, tá, com um teto, ou seja, com uma máxima atuação, tá? Nunca sendo igual a dos agonistas totais, que eles conseguem cobrir com 100% toda essa sua atividade. Já no caso dos agonistas e antagonistas, eles são diferentes dos agonistas parciais. Por quê? Porque eles conseguem estimular um receptor bloqueando o outro, ou seja, eles atuam estimulando uma hora e bloqueando também a sua atividade. Por isso que nós observamos que indivíduos, ou seja, há certas situações que alguns tipos de indivíduos, ou seja, pacientes virgens que nunca receberam uma ação de um fármaco opioide, tá? Eles conseguem ter um efeito, tá, ok? Tá? Um efeito desse fármaco opioide mais bruscamente do que aquele paciente que já, ou seja, que ele já teve a sensação, ou seja, já teve a sensação de ter experimentado ou de ser exposto a uma substância opioide, tá? Ou seja, são pacientes, um exemplo são o caso dos pacientes dependentes do ópio, tá? Que eles atuam aqui com receptores agonistas e antagonistas, tá, ok? Havendo tanto a ativação quanto o bloqueio dela, e um dos efeitos drásticos do uso crônico, do uso repetitivo desses, tá? Desses fármacos, desses agonistas e antagonistas, tá? É o que se chama de sintomas de abstinência, ou seja, os efeitos que são consequentes da síndrome da abstinência. Já no caso dos antagonistas opioides, diferentemente do que a gente falou nos dois primeiros, esses antagonistas opioides eles conseguem se ligar com alta afinidade, tá, aos receptores opioides, havendo uma não ativação, ou seja, da resposta tá, mediada pelo seu receptor, e com isso ele não consegue também produzir efeitos significativos normais no indivíduo. Tá? Isso é muito observado em pacientes dependentes ao ópio, tá? E por isso que eles são muito utilizados em quadro de reversão à intoxicação, no caso da morfina. Além disso, uma das consequências do uso crônico desses antagonistas opioides é que eles conseguem precipitar aqui, tá? Eles conseguem precipitar aqui, tá bom? O que? Os sintomas da síndrome da abstinência.
Estão todo mundo me escutando? Tá todo mundo me escutando direitinho? Em Vânia, Nilce, vocês estão me Sim, escutando? professor. Tá, Marcilene, vocês estão me escutando bem, filha? Estamos, professor. Ah, tá jóia. Então tome cuidado com as definições de antagonista opioide, tá? Do agonista parcial e dos antagonistas e antagonista misto, tá? Que eu posso perguntar isso na prova para vocês. Como também a questão dos receptores, das famílias de receptores para opioides, tá? Que eu posso perguntar algo a respeito dos tipos de receptores e das funções entre as diferentes funções dos receptores Mi e Kappa também. Dentro dessa parte, pergunto para vocês, dos analgésicos opioides e dos seus antagonistas, ficou alguma dúvida para vocês ou está tudo certinho? Ei, meninas? Ei, Marcilene, Nilce, Pamela, Vânia, tá tudo certinho? Tudo certo, professor. Tá jóia. Tá todo mundo vendo o slide de anti-inflamatório aqui para vocês? Vocês estão conseguindo ver? Hein? Sim. Tá. O que nós temos que saber sobre os anti-inflamatórios? Tá? O que é de importante para vocês saberem nessa revisão de anti-inflamatórios? É que eles tratam a inflamação e esta inflamação nada mais é do que uma resposta normal, tá? De proteção do organismo do indivíduo quando o nosso organismo ele é lesado ou tá? Sofre uma agressão, seja ela um trauma físico ou por ação de um agente químico ou até por ação de um patógeno externo, ou seja, por exemplo, uma bactéria. Tá bom? Além disso, tá? Que mais a gente tem que saber? Que o uso das prostaglandinas, que são substâncias produzidas principalmente a nível tecidual e que quando metabolizadas elas podem gerar produtos inativos, ela leva à produção dos seus mediadores, que é o caso do tromboxanos e dos leucotrienos, aos quais esses tromboxanos e leucotrienos são moléculas lipídicas, tá? Que tem como principal atuação sobre a cascata do ácido araquidônico, tá? Aonde vai levar a ativação de mediadores que são, no caso, os fosfolipídios que estão presentes na membrana celular. Isso vocês têm que saber. Além disso, não se esqueça que o ácido araquidônico ele sempre vai estar de forma livre, tá? Sendo liberado pela ação desses mediadores que são os fosfolipases teciduais, aonde eles usam um metabólito que é a fosfolipase A2, tá? Que faz com que haja essa quebra que desses fosfolipídios, fazendo com que esse ácido araquidônico consiga ser liberado e atue sobre o organismo de forma livremente, tá? Além disso, há o controle também de hormônios e outros estímulos químicos pela ação da fosfolipase A2 também aqui. E aqui nós vemos dois tipos de vias que são utilizadas quando ocorre a liberação do ácido araquidônico, que é a ciclooxigenase, gravem bem nisso, e a 5-lipoxigenase, tá? No caso da via da ciclooxigenase ou da COX,
tá ok? Ela leva à formação de ecosanoides, que são estruturas de característica anelar, que fazem com que haja ativação não somente das prostaglandinas, como também de tromboxano e de prostaciclinas aqui. Outro, né? Como vou ficar sem freio? Ele não compra já. Tá bom? Além disso, não se esqueçam que a ciclooxigenase ela é dividida em duas vias, a ciclooxigenase 1 e a ciclooxigenase 2, ou também denominada de COX-1 e COX-2. A COX-1 ela tem como principal função aqui a produção fisiológica de prostanoides, diferente da COX-2, que ela atua principalmente na produção de prostanoides, principalmente em pacientes, tá? Autoimunes, ou seja, de doenças inflamatórias, como no caso de doenças autoimunes, ou no caso de inflamações crônicas aqui. Então fique atento às diferenças, tá, de ação da COX-1 e da COX-2, que a gente falou muito isso na aula, tá, quando a gente falou de anti-inflamatórios. Além disso, não se esqueçam também, tá, que a COX-1 ela é uma enzima constitutiva que ela consegue regular vários processos de células normais, causando citoproteção em vários órgãos, como na mucosa gástrica. Ela também ajuda na homeostase vascular e também na agregação plaquetária, e atua também em algumas funções, como no caso da função renal e na reprodutiva. Diferente da COX-2, que além de ser uma enzima constitutiva, não se esqueçam que a COX-2 ela é uma enzima restrita, tá? A nível tecidual, principalmente ela se faz presente em maior quantidade no cérebro, no rim e nos ossos. E a sua expressão ela consegue ser aumentada, principalmente em casos de inflamação crônica, porque há um aumento na expressão de mediadores inflamatórios, como principalmente o TNF-alfa e a interleucina 1, tá? E essa expressão ela consegue ser inibida pela ação de glicocorticoides, que ela consegue interagir com a COX-2, inibindo sua ação e diminuindo a sua função no organismo. Fiquem atentos a essas diferenças, que isso eu posso perguntar na prova para vocês. Já a outra via, que é a via da lipoxigenase, não se esqueçam que ela é uma via alternativa que atua também sobre o ácido araquidônico através da formação de leucotrienos. E aqui a gente tem alguns fármacos que são fármacos antileucotrienos, como no caso da montelukast, a zavilukast, que são fármacos utilizados principalmente para o tratamento da asma. Aqui só mostrando como ocorre a via da lipoxigenase, que atua também sobre o ácido araquidônico, tá? Sendo uma via alternativa aqui na produção desses leucotrienos aqui. Até agora, alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Estão entendendo a revisão dessa parte de anti-inflamatórios? Ou vocês querem que eu volte e repita alguma coisa? Hein, meninas? Tudo certo, professor. Já quando a gente fala das ações das prostaglandinas, vocês têm que ter ideia que essas prostaglandinas elas conseguem agir sobre o nosso organismo porque elas conseguem se ligar a vários receptores de membrana celular, principalmente aqueles que fazem a sua ligação à proteína G, aonde a proteína G se liga aos seus derivados, principalmente aos seus metabólicos, fazendo com que haja uma amplificação do sinal, ou seja, há uma sinalização local aqui, aonde essa sinalização local, que é o efeito, tá? O efeito final faz com que haja não somente liberação de tromboxano A2,
como também a ação sobre a prostacyclina aqui. No caso da ação sobre o tromboxano A2, ele causa o recrutamento de novas plaquetas. Já no caso da prostacyclina, ela atua sobre as células endoteliais, aonde ela inibe a aglutinação de plaquetas, fazendo com que haja aqui uma vasodilatação de forma demasiada, tá? Fazendo com que os vasos consigam aqui fazer uma maior circulação de sangue e, tá? Inibindo essa vasodilatação, diminuindo essa aglutinação de plaquetas e produzindo essa vasodilatação, fazendo com que o vaso aumente e volte aqui ao seu estágio normal, diminuindo o efeito da agregação de plaquetas aqui. Tá? E as prostaglandinas, elas têm como principal ação terapêutica, tá? Além da modulação da dor e da inflamação e de quadros piréticos, no caso da produção da febre, ela também atua como na secreção ácida, na contração uterina, em processos alérgicos e anti-inflamatórios também. Já no caso dos anti-inflamatórios não esteroidais, esses anti-inflamatórios não esteroidais, eles apresentam uma estrutura química heterogênea que faz com que eles apresentem vários efeitos e ações farmacológicas, como analgésica, antipirética, anti-inflamatória. Aqui eu mostro vários tipos de anti-inflamatório não esteroide, como no caso o ácido salicílico, o ácido acético, que dá origem ao diclofenaco, tá? A anabubetona, o ácido enólico, que dá origem ao meloxicam e ao piroxicam, os inibidores de COX-2 seletivo, que é o caso do Celecoxib, que são os mais recentes no mercado. Tá? E esses anti-inflamatórios não esteroides, eles conseguem inibir principalmente as enzimas da COX, tá? Por quê? Porque eles conseguem atuar como catalisadores de primeiro estágio na produção e na síntese desses prostanóides, fazendo com que haja uma diminuição dessas prostaglandinas, causando muitos efeitos, tá? Sejam desejáveis ou indesejáveis, durante o tratamento terapêutico que um paciente for submetido a eles. Tá? E esses anti-inflamatórios não esteroides, quando eles atuam na inibição da COX-2, eles podem causar alguns efeitos, como por exemplo, tá? A ação levar a efeitos anti-inflamatórios, como também analgésicos. Já no caso da inibição da COX-1, um dos perigos são o que eles também podem ser utilizados na prevenção de alguns eventos cardiovasculares, dependendo aqui do tipo do paciente que for ser tratado. Isso tem que ser levado muito em consideração. Por quê? Porque pacientes aqui que não sejam cardiopatas ou que estejam, tá? E que estejam utilizando isso, tá? Ele causa uma melhor prevenção, mas o inverso aqui pode ser um risco também. Aqui só mostrando como ocorre a inibição da COX-1 pelo ácido acetilsalicílico, que é um anti-inflamatório não esteroide, aonde a gente observa que ele atua pela tromboxano A2, tá? O ácido acetilsalicílico atua pela COX-1, que inibe as prostaglandinas H2, que leva à inibição e à produção de tromboxano A2 aqui. Aqui é um outro exemplo no caso do Celecoxib, que ele é um inibidor seletivo de COX-2, tá? Mas ele é um inibidor de COX-2 reversível, e os seus usos terapêuticos vão desde dores leves e moderadas, como também para tratamento da artrite reumatoide e também para osteoartrite também aqui.
Já no caso do paracetamol, do acetaminofeno, tá, o que a gente tem que saber? Que eles são inibidores de prostaglandinas que atuam no sistema nervoso central. Com isso, eles acabam fazendo com que haja um menor efeito sobre a cóccix, tá? E com isso há uma fraca atividade anti-inflamatória. Por isso que o paracetamol é mais utilizado para analgesia e para febre do que como um anti-inflamatório propriamente dito. E o perigo do uso do paracetamol está principalmente nos seus metabólitos de glicerolizados, tá? Que causam, tá, o aparecimento de um metabólito oxidativo reativo, que é a N-acetilparabenzoquinonamina, tá? Que ele é altamente reativo e ataca as células do fígado, os hepatócitos, causando muitas das vezes lesão hepática. Aqui só mostrando, ilustrando a biotransformação do paracetamol. E aqui são alguns, tá, ações dentro do tratamento, tá, dos anti-inflamatórios, que pode ser no caso da gota, que a gente conversou, tá, que são a questão dos fármacos antirreumáticos, moduladores que conseguem modular a doença, tá? Esses antirreumáticos eles conseguem prevenir principalmente aqui a destruição das articulações e dos tecidos envolvidos. Se faz muito uso de anti-inflamatório não esteroide e de corticosteroides. Tá? Além disso, temos vários exemplos de moduladores, de fármacos antirreumáticos são moduladores, como no caso do metotrexato, que ele é utilizado muito aqui, tá, para a ação de certas doenças autoimunes. Tá? Isso porque o metotrexato ele consegue ser um antagonista do ácido fólico, com isso ele consegue inibir não somente a ação, a produção de citocinas, como também a biossíntese de nucleotídeos de bases purínicas aqui, tendo uma atividade e uma ação não somente anti-inflamatória, como também imunossupressora aqui, atuando sobre as células do sistema imunológico do indivíduo. E um outro exemplo é a hidroxicloroquina, tá? Que ela foi utilizada no início para tratamento da Covid, mas só que ela vem do tratamento também de doenças reumáticas, tá? Aonde o uso dessa hidroxicloroquina, tá? Ela é muito conhecida, por quê? Porque ela atua sobre os processos autoimunes, tá? Só que o uso da hidroxicloroquina pode levar ao que? A quadros agressivos de hepatotoxicidade no indivíduo. E no caso da artrite reumatoide, tá? O uso se faz também através de agentes biológicos, como no caso de interleucina 1, agentes à base de interleucina 1, de TNF-alfa, tá? Que são citocinas pró-inflamatórias que atuam sobre a patogênese da artrite reumatoide, tá? E com isso elas conseguem muitas das vezes modular e atuar na secreção de macrófagos sinoviais, tá? E com isso eles conseguem exercer um efeito na degradação de certas cartilagens ou também na reabsorção óssea. Por conta disso, tá? Onde existem os inibidores de TNF-alfa, que eles conseguem diminuir a ação desse mediador pró-inflamatório e com isso conseguem diminuir a ação da artrite reumatoide, principalmente a dor que é causada por conta do excesso e da produção dessas citocinas pró-inflamatórias, diminuindo a progressão da lesão estrutural aqui no indivíduo.
E no caso da gota, não se esqueçam que a gota nada mais é que um distúrbio metabólico que faz com que haja um aumento elevado de ácido úrico no sangue aqui, tá? E com isso causa um processo inflamatório por conta principalmente de infiltração de granulócitos, tá? E formação de cristais de urato, causando um desequilíbrio, ou seja, uma quebra de homeostase por conta dessa produção excessiva de ácido úrico, tá? Que o indivíduo acaba excretando, tá? De forma a mais no organismo. E o tratamento da gota se faz pelo uso não somente de anti-inflamatórios não esteroides, como também de corticosteroides aqui, que eles conseguem inibir a ação, tá? Dessa produção excessiva de ácido úrico, tá? Modulando a sua resposta. Além disso, os fármacos utilizados para o tratamento da gota, tá? Eles conseguem também reduzir a síntese de ácido úrico, tá? Diminuindo também a formação aqui diminuindo assim a formação também de cristais de urato no indivíduo. Com isso não ocorre também a deposição desses cristais, causando prejuízo no sistema renal. Um outro tipo de fármaco usado e muito utilizado até hoje é a colchicina, porque ele é um alcaloide vegetal utilizado principalmente por casos de crises agudas de gota. Tá? Isso porque a colchicina ela consegue se ligar diretamente à tubulina, que é uma estrutura que está presente na membrana, está havendo uma descolonização e uma desorganização das funções celulares, fazendo um bloqueio na divisão celular, e com isso, a sua ação ela ocorre de forma mais específica sobre esses mediadores, e principalmente sobre as células do sistema imunológico, que fazem com que não haja o quadro de degradação e formação de depósitos de urato e nem elevação do ácido úrico aqui no paciente que é acometido pela gota. Já no caso da cefaleia, que é o caso das enxaquecas, nós temos que entender que existem 3 tipos de dores no caso quando a gente fala de cefaleia. A gente tem a enxaqueca, que pode ser a migrânia, a cefaleia em salva e a cefaleia do tipo tensional. Qual é a diferença? No caso da enxaqueca, ela sempre vai ser um quadro de dor pulsante e latejante, diferente da cefaleia em salvas, que ela pode ser uma dor aguda ou constante no indivíduo, mas sempre vai ser aquela dor que vai sempre estar presente, torturando o indivíduo ao longo do seu dia. É diferente da cefaleia tensional, que ela pode ser um tipo de dor que pressiona, ou seja, que causa uma pressão sobre a membrana, principalmente sobre a caixa craniana do indivíduo, de forma persistente, causando muitas das vezes uma sensação como se a cabeça do indivíduo estivesse sendo comprimida, causando uma compressão exagerada que leva à dor. E os tipos de enxaqueca, elas podem ser de 2 tipos. Ela pode ser com aura ou sem aura. O que diferencia uma da outra? Principalmente, o quadro de sinais e sintomas que cada uma pode vir apresentar. No quadro de uma enxaqueca sem aura, ela sempre vai ser uma cefaleia, um tipo de enxaqueca que é caracterizada por uma cefaleia grave, que pode durar de 2 horas a 72 horas, acompanhada de náuseas, fotofobia, enjoos, vômitos, Diferente da enxaqueca com aura, que ela sempre vai ser o quê? Acompanhada de alterações neurológicas conhecidas como aura, ou seja, como aqueles flashes de luz que aparecem no indivíduo, sendo provocado principalmente por distúrbios ou de fala ou de motor, que são característicos desse tipo de enxaqueca.
No caso da enxaqueca com áurea, tá? Ocorre também uma diminuição do fluxo sanguíneo, diferente da enxaqueca sem áurea, que a gente observa que há um aumento de vasodilatação, tanto intra quanto extracraniana aqui. Isso porque há uma maior liberação, principalmente de moléculas, ou seja, de substâncias neuroativas aqui, tá? Que acabam fazendo com que haja liberação não somente de mediadores inflamatórios, como também químicos, como no caso da substância P, e da neurocininina A também, que são peptídeos que estão ligados, tá? Da calcitonina aqui, que regula aqui a expressão, tá? E o aumento da liberação da circulação sanguínea nessa parte do crânio do indivíduo. E o tratamento ele pode ser feito de diversas formas. Ele pode ser feito a partir, tá? Ou seja, não específico, ou seja, assintomático, ou específico para enxaqueca. No caso do não específico, a gente pode utilizar desde anti-inflamatórios, no caso anti-inflamatórios não esteroidais, analgésicos, ou até antieméticos por conta, tá, do quadro de enjoo. Já no caso do tratamento específico, tá, para enxaqueca, a gente pode usar desde o uso de triptanos ou de alcaloides do ergote. No caso dos triptanos, esses triptanos eles são o quê? São agonistas principalmente de receptores 5-HT1B e 1D, como também do 5-HT1D aqui, tá? Que eles conseguem fazer com que haja uma vasoconstrição, tá? E uma inibição principalmente de neuropeptídeos aqui, fazendo com que haja havendo uma contenção desses mediadores, fazendo com que não haja uma tanta vasodilatação, um aumento exagerado da circulação, que faça com que haja um aumento na pressão craniana aqui. Já nos alcaloides do ergote, que é o caso da ergotamina ou do seu derivado, que é a dihidroergotamina, tá? Eles se ligam de forma mais específica aos receptores 5-HT1 e receptores alfa e beta, e receptores, de dopamina, fazendo com que haja, tá, um aumento na vasodilatação, aumento, tá, de vasos sanguíneos, ou seja, um aumento do espaçamento de vasos sanguíneos intracranianos, fazendo com que a circulação seja o quê? Espalhada de forma mais homogênea, não causando uma compressão mais direcionada na caixa craniana do indivíduo, diminuindo assim os efeitos de dores, principalmente da cefaleia. Meninada, dentro dessa parte dos anti-inflamatórios, ficou alguma dúvida aqui para vocês? Tá tudo certinho aqui? Querem perguntar alguma coisa? Hein, pessoal? Ei, Nilce, Pamela, Marcilene, Vânia, tá tudo ok? Posso dar sequência? Querem perguntar algo? Hein, pessoal? Tá todo mundo me escutando?
Tá todo mundo vendo aqui o slide de antibiótico? Hein, Não, menino? professor. E agora, tá todo mundo vendo? Agora sim. Tá. O outro capítulo nosso é a parte de antibióticos. Tomem cuidado com alguns termos e diferenças aqui. Não se esqueçam, tá, que quando a gente fala de antibacterianos, ou seja, o conceito de antibiótico, que todo antibiótico ele tem a capacidade e tem como objetivo a capacidade de interagir não somente com micro-organismos únicos, como pluricelulares, que causam infecção no organismo. Então, tomem cuidado com esse conceito, que eu posso perguntar qual é o objetivo ou o conceito do antibiótico. Como também tomem cuidado a respeito da diferença de bactericida para bacteriostático. Não se esqueçam, o bactericida ele tem como finalidade um fármaco bactericida, um antibiótico bactericida, ele atua alisando, ou seja, matando a bactéria. Já o bacteriostático não, ele inibe a reprodução da bactéria. Então tomem cuidado com essas diferenças. E em relação às principais classes de agente antibacteriano, não se esqueçam aqui, tá, que nós temos as classes das penicilinas, dos aminoglicosídeos, das cefalosporinas, das tetraciclinas, dos macrolídeos, dos fluoroquinolonas, das sulfofonaminas, do clorafenicol. O que eu quero que vocês entendam é somente a questão aqui, principalmente do mecanismo de ação. Na questão das penicilinas, não se esqueçam que essas penicilinas elas têm atividade bactericida porque elas conseguem, tá, inibir a síntese da parede celular bacteriana, fazendo com que haja lise da bactéria e a morte da célula bacteriana. Então, gravem isso. Não se esqueçam também que as penicilinas elas podem ser classificadas em 3 tipos: aquelas que são sensíveis à penicilase, aquelas que resistem à penicilase e aquelas de espectro aumentado. Cada uma delas tem as suas características próprias aqui, tá? Que estão ligadas principalmente à questão da farmacocinética delas. Mas não se esqueçam que no final o efeito, a ação farmacológica é igual, é a ação bactericida. Já no caso das cefalosporinas, não se esqueçam que as cefalosporinas elas têm a mesma ação, o mesmo mecanismo de ação farmacológico do que as penicilinas, ou seja, elas atuam como ação bactericida porque elas conseguem inibir a síntese, tá, na parede celular da bactéria, levando aqui à morte da célula bacteriana. Não se esqueçam também que as cefalosporinas, tá, elas podem ser de 4 gerações, elas podem ser de primeira, de segunda, de terceira e de 4ª geração. Cada uma dessas gerações tem as suas características, tá, e as suas formas de tratamento. Como no caso da primeira geração, que o principal exemplo é a cefalexina. Nós temos a de segunda geração, que o principal exemplo é o cefaclor. A de terceira geração, que nós temos aqui a ceftriaxona, que ela é muito utilizada em ambiente hospitalar. E a de 4ª geração, que nós temos aqui a cefipime e a cefpiroma, que são 2 fármacos, são duas cefalosporinas de 4ª geração, utilizadas em ambiente hospitalar. Já na questão dos macrolídeos, os macrolídeos, não se esqueçam, tá, que esses macrolídeos, diferente das cefalosporinas e das penicilinas, os macrolídeos eles têm ação bacteriostática porque eles conseguem principalmente inibir o crescimento da bactéria através da inibição da síntese proteica do ribossomo bacteriano. Então tomem cuidado com essa diferença, tá, que eu posso cobrar na prova.
Temos o principal macrolídeo, que é a azitromicina, que ela é muito utilizada hoje no tratamento, tá, para Covid. Não é o tratamento específico para Covid, mas está sendo utilizado e a gente está tendo bons resultados, principalmente em pacientes que são diagnosticados de forma rápida, tá, contra a Covid. Em relação às tetraciclinas, não se esqueçam que as tetraciclinas ainda são classificadas de acordo com a sua ação, então elas podem ser de 3 tipos: curta, intermediária e longa, e que as tetraciclinas, tá, elas têm ação também bacteriostática, porque elas também conseguem inibir o crescimento bacteriano e a reprodução da bactéria, porque a tetraciclina ela consegue inibir a síntese proteica do ribossomo bacteriano. Isso, fiquem atentos a isso. No caso do clorafenicol, o clorafenicol ele é um fármaco, é um antibiótico utilizado muito. Por quê? Porque ele tem uma ação, uma atividade, uma ação farmacológica, bacteriostática, tá, igual ao que a gente falou anteriormente da tetraciclina, porque ele consegue inibir o crescimento e a reprodução da bactéria pela ação inibitória sobre a síntese proteica no ribossomo bacteriano. Então, grave esse mecanismo de ação por clorafenicol. E no caso dos aminoglicosídeos, que é os exemplos, o principal exemplo é a streptomicina, mas além da streptomicina nós temos outros tipos de aminoglicosídeos, como no caso da gentamicina, tobramicina, amicacina e outros, tá? Esses aminoglicosídeos aqui, qual é a principal função deles? A principal função, ou seja, o principal mecanismo de ação é que eles conseguem se ligar principalmente na síntese proteica, eles conseguem inibir a síntese proteica, tá, produzindo, tá, proteínas defeituosas aqui. Ou seja, eles não têm nenhuma ação bactericida nem bacteriostática, ou seja, eles conseguem inibir de forma, tá, a proteína, a síntese proteica da bactéria, gerando proteínas defeituosas, e com isso essa bactéria ela não consegue, tá, ela não consegue, como se diz, completar a sua síntese, a sua divisão celular e a troca do seu material genético. Por quê? Porque as proteínas que são responsáveis principalmente pelo transporte, tá, através da parede, tá, elas sofrem esse dano celular, esse dano proteico, tá, e acabam morrendo também por ação oxidativa, tá, de agentes externos, como por exemplo células fagocitárias do organismo do indivíduo, que acabam lesando e matando essa célula bacteriana. O mecanismo dos aminoglicosídeos é bem diferente dos outros grupos de antibióticos, de outras classes de antibióticos que nós conversamos anteriormente. Não esqueçam disso. Dentro da parte dos antibióticos, meninas, alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa ou está tudo certinho? Ei, Marcelene, Marinete, Nilce, Pamela, Vânia. Hein, pessoal? Alguma dúvida? Hein? Tudo certinho? Posso dar continuidade?
E o último tópico nosso, tá, que vai ser cobrado na prova é a parte dos antifúngicos. Não se esqueçam que os antifúngicos eles podem ser de duas naturezas, ou naturais e ou sintéticos. E os principais alvos do uso, tá, desses antifúngicos podem ser ou no núcleo, ou pelo fuso mitótico, ou na síntese do DNA, ou no retículo endoplasmático, tá? Ou na parede celular, ou na membrana plasmática, são os principais alvos desenvolvidos, ao quais esses antifúngicos vão atacar a célula fúngica para lisar o patógeno, no caso o fungo, matando esse agente, esse patógeno. Por isso que os antifúngicos eles podem ser de diversa ação inibitória, como no caso dos inibidores de síntese ácido nucleico, no caso que, por exemplo, a gente tem a flucitosina, e essa flucitosina, como que ela atua? Ela atua principalmente inibindo aqui, tá, a citosina desaminase, que leva, tá, e inibe a produção da timidilato sintetase, e com isso, não havendo a produção dessa timidilato sintetase no final, não ocorre a síntese, tá, do DNA e nem a divisão celular do fungo. Então gravem isso, ela atua principalmente aqui, tá? Atua sobre a citosina desaminase, e com isso não há formação da timidilato sintetase, que é responsável pela divisão celular do fungo aqui e pela troca de material genético no caso do DNA. Um outro tipo de classe de antifúngicos são os inibidores da mitose, que é o caso da griselvulvina, aonde a griselvulvina ela consegue atuar bem aqui, pessoal. Ela atua principalmente, tá, sobre a estrutura, a tubulina e sobre as proteínas que estão associadas aos microtúbulos, causando uma desorganização no citoesqueleto, tá, da membrana do fungo, tá? E com isso o fungo não consegue se organizar, e com isso ele acaba morrendo aqui, pela falta dessas estruturas que são essenciais para o seu citoesqueleto. O outro tipo são os inibidores da síntese do ergosterol, e aqui tome o cuidado, porque os inibidores da síntese do ergosterol eles podem ser de dois tipos. Eles podem ser inibidores do esqualeno epoxidase ou inibidores da catase alfa-desmetilase. No caso dos inibidores da esqualeno epoxidase, tá, que é representada pelas alilaminas e pela benzoilamina, tá, esses fármacos, tá, de que forma eles vão atuar? Eles atuam principalmente aqui, tá, inibindo essas enzimas, a esqualeno epoxidase, e com isso, tá, o fungo ele não consegue continuar seu ciclo celular. Já os inibidores da catase alfa-desmetilase, que é o grupo dos azóis, tá, eles conseguem atuar porque eles conseguem inibir aqui a síntese fúngica, principalmente atuando sobre a inibição da catase alfa-desmetilase, que é uma enzima importante na síntese do ergosterol. Não se esqueçam que a esqualeno epoxidase, uma vez inibida essa enzima, ela também inibe a síntese do ergosterol, que é uma molécula super importante presente na membrana, tá, do fungo, tá? E com isso causa uma desestruturação, uma desestabilização na membrana fúngica, e o fungo acaba morrendo. Ou seja, tanto os inibidores de esqualeno epoxidase quanto de catase alfa-desmetilase, uma vez inibidos, eles causam também a inibição da síntese de ergosterol, que é necessária para a sobrevivência e para a reprodução do fungo aqui. Então não esqueçam disso. E os exemplos são, temos o exemplo do cetoconazol, que é um exemplo de azol. O miconazol, o itraconazol, o fluconazol, são vários representantes do grupo dos azóis.
Temos um outro grupo, um outro antifúngico, que são os inibidores da estabilidade da membrana dos fungos, que são os polienos. E esses polienos, eles são antifúngicos poliênicos que atuam sobre o ergosterol e com isso causam uma alteração nos poros da membrana, tá, plasmática do fungo. E o principal representante desses inibidores, tá, desses poliênicos, desses fármacos poliênicos aqui, é a anfotericina B, a qual se liga ao algosterol, que está presente na membrana plasmática, e com isso ocorre uma desestabilização e uma abertura de poros, fazendo com que haja uma mudança, tá, na concentração de íons, ou seja, um aumento desses íons para fora da célula, principalmente íons como no caso do cálcio, do sódio e do potássio, causando uma desestruturação na membrana aqui, da membrana fúngica. E a célula fúngica acaba morrendo. E nós temos os equinocandinas, que são os inibidores de síntese da parede celular. Esses equinocandinas, eles atuam principalmente sobre a síntese da 1,3-beta-glicano, tá? Que essa enzima aqui, ela é importantíssima aqui para manter a estrutura da parede fúngica de forma estável e fazer com que o fungo consiga se dividir, tá, durante a sua divisão. Por isso que, uma vez inibindo a 1,3-beta-glicano, ocorre na estrutura da membrana, na estrutura principalmente da parede do fungo, o que nós chamamos de estresse osmótico, ou seja, um aumento de pressão que leva a um aumento do estresse, que causa ruptura e lise da célula fúngica, que provoca no final a morte da célula fúngica aqui, do fungo aqui propriamente. Os principais fármacos que são os inibidores aqui é a caspofungina e a micafungina, que são o quê? Que são os mais modernos antifúngicos que nós temos, que atuam por esse tipo de mecanismo de ação farmacológica. E é isso que eu tinha que conversar com vocês a respeito, tá, dos antifúngicos. Pergunto para vocês, alguma dúvida, meninada? Algo que queiram perguntar? Ei, meninas? Ficou tudo direitinho? Tem alguma dúvida? Ei, Marcelene, Marinete, Nilce, Vânia, alguma dúvida? Não, ficou? professor, tudo certo. Tá ok. Bem, dentro da revisão é isso que eu tinha que abordar para vocês. Não se esqueçam, como eu já tinha falado anteriormente para vocês, é muito mais vocês saberem o mecanismo de ação, tá ok? Vocês entenderem o porquê dos antibióticos, no caso das penicilinas, atuarem sobre os fármacos, sobre certos tipos de bactérias, o caso das tetraciclina, dos macrolídeos, a mesma coisa a respeito, tá, dos antifúngicos, como ocorre o inibidor de síntese de ergosterol, o inibidor da parede celular, de síntese de parede celular, tá? Tome cuidado e tenham atenção a isso. Na questão dos analgésicos opioides, tomem cuidado a respeito da estrutura dos receptores, da função dos receptores opioides, como também a diferença de um agonista, de um agonista-antagonista ou de um antagonista opioide. Tomem cuidado com isso, leiam atentamente isso. Na questão dos anti-inflamatórios, tomem cuidado principalmente a questão das prostaglandinas, das vias, principalmente da COX, da ciclooxigenase e da lipooxigenase. Em relação da ciclooxigenase, dê uma lida a respeito das diferenças da COX-1 e da COX-2, tá? Que a gente isso falou muito em sala de aula, tá bom? A prova não está difícil, a prova está dentro do que a gente conversou. Vocês conhecem meu tipo de prova, como eu faço, então fique atento a isso, tá? Não se esqueçam que eu estarei esperando, eu estarei aceitando o relatório do artigo até esta sexta-feira, até as 23h59 desta sexta-feira. Depois disso, já não aceitarei mais, tá bom, pessoal? Não se esqueçam disso.
tá? E foi um prazer conhecer todas vocês. Algumas eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, outras foram por meio online, por conta, tá, do momento que a gente está passando, mas espero conhecer e ver vocês no próximo semestre aqui na Examais, já, se Deus quiser, se a gente já tiver com tudo presencial e normalizado, tá bom? Desejo boa sorte e felicidade para todo mundo, tá? Obrigada, professor. Você também. Obrigada, professor. Tá? Uma boa noite para todos, uma boa terça-feira e um bom resto de semana para todo mundo. Para nós, professor. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite.